Fala, palmeirense, aqui é o David e temos uma bomba, hein? Aparentemente Danilo está fechado com o Palmeiras antes da Copa do Mundo. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Fala pessoal, aqui quem fala é o David, bem-vindo a mais um Sala Verde. E hoje para falar um pouquinho de Palmeiras, mas antes vou pedir para você deixar o like, comentar aí, compartilhar esse vídeo e se inscrever. Não esqueça de se inscrever e ativar o sino, porque isso é muito importante, ajuda no canal, ajuda a gente a produzir mais conteúdos. E aqui a gente vai falar um pouco mais sobre Palmeiras para você que é palmeirense. Vamos ver um pouquinho sobre Danilo, jogador da seleção brasileira, volante, cria da base do Palmeiras. Aparentemente, o Palmeiras teria fechado um negócio com o Danilo antes dele ir para a Copa do Mundo. E por isso não rolou dele fazer o seu 7º jogo pelo Brasileiro e assim acabar com as chances de disputar por um clube brasileiro após a janela de transferência, né? Então, essa notícia que chega pra gente, assim, é uma notícia vinda do André Hernan da ESPN. Esse jornalista, ele sempre traz notícias muito certeiras, né? Sobre o que tá acontecendo, sobre o que tá rolando ali nos bastidores dos clubes, principalmente do Palmeiras, que ele é setorista. E ele fala que Danilo teria fechado com o Palmeiras antes de ir para a Copa do Mundo. E o Palmeiras teria sido o clube que impediu ele de jogar mais um jogo e assim acabar com as chances dele de se transferir para um clube brasileiro, né? Aparentemente, o Palmeiras teria feito um acordo com seus empresários, né? Com empresários do Danilo. E aí deixou tudo em aberto. Era uma proposta que nenhum outro clube teria cacife, que teria coragem de pagar pelo Danilo, que era cerca de 30 milhões de euros, 180 milhões de reais. Uma quantia bem acima do nível de contratações no futebol brasileiro. E assim o Danilo se tornaria a contratação mais cara. Graças a Deus, o Danilo seria a contratação mais cara e não o Vitor Roque. Ou, com todo respeito ao Vitor Roque, para mim ele é um grande jogador. É um belíssimo jogador. Para mim é o centroavante que a gente precisava. Mas antes do Vitor Roque era o Maurício, né? E o Maurício, ele não tem dado retorno, assim, técnico, né? Bom, o Maurício tem feito alguns jogos bons, mas longe daquela promessa que ele era no Internacional, né? Ele não consegue desenvolver tão bem o futebol dele. Tá brilhando ali na seleção paraguaia, mas não é um jogador que traz confiança pro torcedor. Inclusive no jogo contra o Cruzeiro ele deixou muito a desejar, evitando de chutar pro gol, tentando fazer jogadinhas bonitas e esquecendo de finalizar jogadas, né? Enfim, mas o foco aqui o Danilo é a contratação que a gente precisa por vários motivos. Eu dei uma entrevista uma vez para o Sport TV e eles me perguntaram justamente sobre quem eu gostaria que viesse nessa janela de transferência, né, de meio de ano. E eu falei do Danilo. Por quê? Porque o Danilo é um cara que pode fazer a função do Andrés, ele pode fazer a função do Marlon, e ele é um cara que pode atacar a área quando ninguém tá esperando. Então, o Danilo pra mim é um jogador completo, né? Ele ajudaria muito no que diz respeito à construção da jogada. Principalmente para que
o Andréas Pereira, por exemplo, pudesse ter mais liberdade para dar aquele último passe, para finalizar mais. Um cara que tem muita qualidade no passe, muita qualidade para finalizar. Eu acho que o Andréas Pereira, ele fica um pouco reprimido ali nas características dele quando ele joga de volante, de primeiro ou de segundo volante. Então eu acho que o Danilo viria muito para agregar, tanto ofensivamente quanto defensivamente, né? E como que se deu esse acordo, Danilo? Aparentemente, o Danilo gostaria de jogar com o Palmeiras e daí teria surgido a proposta milionária do Palmeiras. É um acordo mais verbal, então não é que estaria assinado, então talvez isso tenha gerado desconforto no Botafogo aí com as postagens do Palmeiras, falando do Danilo, colocando lá o Danilo como cria, estreando na seleção e tudo mais. Mas eu acredito que é bem possível que seja real esse acordo e que o Danilo esteja fechado. E talvez só saísse, só não viria para o Palmeiras se chegasse um Real Madrid, um Bayern de Munique, um PSG, algum time com muito cacife na Europa para tirar ele do futebol brasileiro. Que aí eu acho que as cifras seriam altíssimas e aí o Palmeiras não conseguiria bancar. E dentro disso, a gente analisa que o Flamengo também tentou, né, a contratação do Danilo e desistiu. Ele desistiu muito provavelmente porque os empresários, o staff do Danilo ali já teria falado que teria um acordo que outros clubes brasileiros não conseguiriam cobrir e esse acordo seria do Palmeiras e tudo mais. Bom, eu espero muito que aconteça, porque o Danilo é um grande jogador. Eu já vinha falando sobre o Danilo na seleção, inclusive. Quando ele estava jogando pelo Palmeiras, eu já achava que ele deveria jogar na seleção. Ele poderia ter atuado pela seleção até antes da Copa de 2022, se ele tivesse mais minutagem no Palmeiras, no profissional do Palmeiras. Assim como eu espero e eu acredito que o Arthur vai ter minutagens pós-Copa do Mundo na seleção, né? O Arthur, que vem se destacando muito pela lateral esquerda e que teve interesses aí de Borussia Dortmund também. Mas vamos torcer para que a gente não perca os nossos grandes jogadores, né? Ou se perder, que a gente tenha uma reposição muito boa. E torcer para que grandes jogadores como o Danilo possa vir e fazer história novamente aqui no Palmeiras, né? Vamos rumo ao Tetra dessa vez, né? Rumo ao Tetra da Libertadores e tentar aí beliscar a Tríplice Coroa, ou quem sabe 2 títulos grandes desse ano de 2026. Boa! Avante palestra! Deixe o seu comentário aí, deixe o seu like, comenta aí o que você acha dessa vinda do Danilo pro Palmeiras. Você acha que deveria guardar essa grana em contratar, sei lá, o Nino, como o Palmeiras desistiu da contratação do Nino, né? Que foi muito provavelmente por conta dessa contratação do Danilo. Inclusive o André Hernan também levanta essa questão. E então deixa o seu comentário, me diz que jogador você gostaria que o Palmeiras trouxesse. A gente já tem o Alexander Barbosa, a gente pode ter o Danilo e, cara, espero que traga mais um jogador, que seja um lateral direito ou que seja um jogador para compor o elenco ali na defesa, que faça algumas funções que a gente precisa, assim, porque quando tem a reposição a gente não consegue manter o nível, né? Vamos lá, avante palestra e rumo ao Tetra da Libertadores.
Esse ano vai, hein?